muito bem-vindos. Vocês estão no Você Pode 22, o podcast do Hospital 22 de Outubro e da Associação Paulista de Medicina de Mojimirim para falar sobre inovação, saúde, tecnologia, qualidade de vida. Eu estou aqui com o meu amigo Luiz Francisco Gabriotti, urologista. Ele é formado lá na FAMERP, na Faculdade de Medicina de Rio Preto, na cidade boa, né, Luiz? Muito boa. E ele fez cirurgia geral, urologia por lá também. Depois fez um montão de outras coisas. Fez pós de laparoscopia no Sírio-Libanês, de robótica no Hospital Albert Einstein e de uro-oncologia na Unicamp. Isso mesmo? Isso mesmo. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar aqui no Pod 22 para poder ajudar nas dúvidas que sempre surgem tanto dos pacientes quanto dos colegas. Aliás, a gente já começa com uma dúvida. O urologista é médico só de homem, é isso mesmo? Não, nem um pouco. É médico de todos. Tanto de criança quanto de mulher. Tem muita mulher que passa com urologista por diversos problemas, seja oncológico, infeccioso e muita pedra no rim. E muita pedra no rim. As pedras no meio do caminho. Muito. Uma pessoa com infecção de urina, por exemplo, seja homem ou mulher, a tendência é que vá se tratar com um urologista, é isso? Sim, o acompanhamento urológico é muito importante, porque o problema da infecção de urina é o não tratamento adequado ou a falta de tratamento, que pode levar a diversas situações, inclusive com risco de vida, que seria a sepse. Sepse, então, é uma infecção que generaliza, Não mas que generalizada, começou ali por conta da... o início que começa na urina, não trata, vai se alastrando, podendo acometer a bexiga, não trata, pode ascender para o rim, não trata, e aí cai na corrente sanguínea e vira uma infecção generalizada. Infecção de urina é a mesma coisa que cistite, Luiz? Cistite é quando a infecção é basicamente na bexiga, mas a infecção de urina ela não pega só a bexiga, ela pode pegar os rins também, no caso mais grave. E aí, quando pega os rins, é que começa a ter mais chance de virar Aí essa tem um generalização, risco que é a sepse. muito grave de virar sepse, porque quando cai nos rins, já cai na corrente sanguínea. E aí o tratamento tem que ser intensivo, inclusive com necessidade de UTI para fazer antibiótico na veia. E com risco de morte, inclusive. Muito grave. É verdade que ficar segurando muito o xixi, não ir ao banheiro e ficar resistindo com a bexiga bem cheia, aumenta o risco de ter infecção? Aumenta o risco, sim. Urina parada é um prato cheio para as bactérias se proliferarem e causarem infecção. Então, do mesmo modo que a gente tem que tomar muita água, cerca de 2 a 3 litros por dia, é importante ir ao banheiro. A cada 2, 3 horas é importante esvaziar a bexiga para não deixar essa urina parada e podendo causar concentração da urina e infecção. Olha aí. E como é que previne, então, infecção de urina? Bom, são vários tipos de prevenções. Como a gente já disse, hidratação, ir ao banheiro para esvaziar o trato urinário e também cuidar da saúde no modo geral, principalmente pensando na imunidade. Então, ter uma boa alimentação, praticar uma atividade física, ter um bom tempo de sono, descanso e tratar as doenças que aparecem ao longo da vida para não piorar a situação. Por exemplo, diabetes. Diabetes é uma das principais doenças que pioram a incidência da infecção de urina. E aí, cronicamente, a diabetes pode acabar afetando muito os rins, não é isso? Mais difícil de tratamento, mais difícil é a manutenção da urina sem infecção, tanto pela baixa imunidade que a diabetes causa no paciente, quanto alguns tipos de tratamento que aumentam a excreção de açúcar na urina e podem causar infecção também. Olha aí. É verdade que beber bastante água ajuda a prevenir a infecção de urina? É verdade, ajuda sim, porque a boa hidratação é fundamental tanto para os rins não ficarem com a urina, não produzirem uma urina muito concentrada, que podem ocasionar, entre outras coisas, pedra nos rins, quanto a urina ficar bem diluída para poder não deixar as bactérias causarem infecção. Então, é correto pensar que uma pessoa beber cerveja vai ajudar a prevenir infecção nos rins, ou isso é só papo de frequentador do bar? Só papo de botequeiro. Isso aí é um mito. A cerveja causa uma diurese maior,
Porém, ela também desidrata muito o paciente. Então, para evitar a infecção, tem que ser água. Então, na prática, a pessoa que bebe cerveja vai urinar mais, Porém, porém, ela vai. o final das contas, que é soltar mais líquido do que ingeriu, vai fazer desidratar e isso já é um Isso é risco de infecção exatamente. aumentado. Aí, pessoal do bar, fica a dica para vocês, o mito caiu. A gente tem uma ideia que aprende desde criança, né? Que as mulheres devem se limpar na hora de fazer o xixi de um jeito específico para Exato. evitar. Tem isso mesmo? Isso é um mito também? Tem sim, principalmente na fase inicial, no desfraude da criança, das meninas. Tomar bastante cuidado com o ensinamento da menina para a higiene local. Tentar sempre estimular na hora de se limpar, passar o papel higiênico da frente para trás, da região genital em direção à região posterior. Por onde entra a mão ali? A moça está sentada, está no vaso sanitário, a mão tem que entrar. Por cima, pela frente, em direção para baixo e para trás. Ah, pode entrar pela frente, não Isso. precisa entrar por trás. Não, justamente para não trazer o conteúdo fecal, o conteúdo resquício de fezes para a região genital da menina e poder causar uma infecção. E o principal é não começar a limpar do ânus para Isso, o frente principal é para isso, é não sempre da chegar. região genital em direção à região posterior, região anal. Maravilha, maravilha. Então, esse também é um dos jeitos de prevenir É um jeito de infecção, né? prevenir. E sempre orientar bem as meninas, principalmente, que estão aprendendo a se limpar sozinhas, que elas já querem ter toda a autonomia de um adulto, mas tem que orientar bem elas a higienização. É bom lavar por dentro, a vagina deve ser lavada por dentro. Tem até uns dispositivos que usam para injetar lá dentro um líquido e poder. A higiene genital é de acordo com a idade também. É estimular mais a criança a passar o papel e às vezes até uma ducha na parte mais externa. E a mulher adulta temos sempre uma atenção especial com a parte genital, avaliação com o ginecologista, porque as vulvovaginites também podem causar infecção de urina. As vulvovaginites são as infecções sexualmente transmissíveis? Não, as vulvovaginites são as infecções localizadas na região genital, região vaginal, que não necessariamente tem a ver com relação sexual. Pode ser uma simples candidíase, porém pode ser também uma doença sexualmente transmissível. Maravilha. E tem essa coisa de infecção de urina, é muito diferente nas idades, na criança, no adulto, no Sim, idoso. cada fase etária tem a sua causa específica ou causa mais prevalente. Na infância, quando a criança desenvolve infecção de urina, ficar muito atento com alguma anomalia do trato geniturinário, principalmente refluxo urinário da bexiga para os rins, que a urina acaba fazendo um caminho que não é para ser feito, ela sempre tem que descer e não subir. Isso é uma causa de infecção recorrente na criança. Alguma má formação na parte do ureter, que é o canal que leva a urina do rim para a bexiga, podendo causar uma dilatação no rim e uma obstrução. A urina também não consegue drenar e também pode causar infecção. E nos meninos, ficar muito atento com a fimose. A fimose é quando a pele do pênis, do prepúcio masculino, não consegue descer completamente para expor a glande. Então ela obstrui o pênis do menino. E isso pode gerar uma infecção de urina. Ah, então quer dizer que a pelinha fica apertando o Isso. canal e ela não passa, quer dizer, a glande, que é a parte mais externa, né, a cabeça do pênis, ela não passa quando a fimose está muito apertada, ela fica sempre Exatamente. lá para dentro. Ela Aí é muito. pode ou apertar ou não descer. E Pode, pode estrangular também, quer dizer, pode também. passar e aí. Isso aí já é um outro problema que seria a parafimose, que é uma urgência. O menino que tem a fimose traciona por algum motivo e a pele não volta. E aí ele precisa de ajuda médica para desfazer essa Tem que parafimose. desfazer, senão pode até Senão necrosar machuca aquele muito. Isso tecido inflama e. muito, infecciona. E além da dor que ele vai sentir também. Perfeito.
Você estava falando de fimose. Então, nessa condição em que tá com a pele muito grande e apertada na ponta, tem que operar. Sim, Qual que é a idade certa? se o menino, depende do grau da fimose. Não, nem toda fimose já necessita de cirurgia logo de cara. Se for um grau leve, pode ser tentado um tratamento tópico com alguma pomada à base de corticoide para desfazer essa área de constrição. Porém, se o menino tem uma área muito constrita, que ele não consegue mal ver a glande ou o meato da urina, que é a uretral, tem boas chances de ter que fazer a cirurgia sim. É uma cirurgia simples, porém alivia esse menino tanto do sintoma de dor quanto de infecção recorrente. É a mesma cirurgia que os judeus fazem para todo mundo? Mesma cirurgia, tira só o anelzinho de pele que está constringindo ali o pênis. E aí no idoso, então, essa infecção de urina é muito comum que na minha área, né, na psiquiatria, a gente veja um caso de algum idoso que foi atendido pelo clínico, assim, chegou com infecção de urina e aí esse idoso desenvolve um quadro confusional tremendo e a origem é a infecção de urina e a pessoa fica desorientada, oscila momentos de ficar mais quieta, momento de agitar, não reconhecer direito as pessoas. Isso é uma coisa que chega bastante para o urologista. Sim, chega bastante. O quadro da infecção de urina ele é muito amplo. Nos idosos é muito comum acontecer a avaliação da parte mental, confusional. Tem idoso que às vezes só apresenta esse tipo de sintoma, mas Às vezes a pessoa tem isso, mas não tem o sintoma de urina, não tem o que é a sintoma. causa de tudo naquela. Os sintomas, cada um tem o seu, né? É muito pessoal, mas basicamente a infecção de urina, o principal sintoma é a edência na hora de fazer xixi. O paciente chega com muita queixa de dor para urinar. Porém, ele pode apresentar um quadro confusional quando é idoso, ele pode apresentar um mal-estar, uma sonolência, pode apresentar só febre. E muitos também percebem que sem ter dor, sem ter esses outros sintomas, apresentam apenas uma concentração urinária. O paciente refere que a urina está um amarelo ouro, alaranjado e um cheiro muito característico de urina concentrada. Então é bem amplo. Criança também é muito importante ficar atento com febre, inquietação, não alimentação por conta da infecção de urina. A criança deve ser comum a higiene não ser tão adequada quando a criança começa a fazer por conta, né? Sim, a higiene, principalmente que a gente conversou com as meninas, e a retenção de urina também, né? A criança, quando está aprendendo a armazenar a urina, que está indo sozinha ao banheiro, eles acabam sempre segurando por muito mais tempo a urina. Por que é tão mais comum infecção de urina em mulher do que em homem, Luiz? Principalmente pela parte anatômica, né? O canal da urina, a uretra feminina, o canal que sai da bexiga para poder exteriorizar a urina é muito mais curto do que o masculino. Então, ele acaba ficando mais fácil da bactéria ascender pela uretra para a bexiga feminina do que na parte masculina. O homem tem pelo menos uns 10, 15 centímetros a mais de uretra, que, entre aspas, o protege de tanto quadro de infecção. Mas uma coisa que mulher não tem é próstata. Exato. Vamos falar sobre próstata, Luiz. Próstata é uma coisa que cresce para todo homem com a idade ou é uma coisa que só quem é sorteado vai ter problema? Não, basicamente todo homem terá algum crescimento na próstata no futuro, principalmente a partir dos 40, 50 anos. A próstata é um órgão da parte geniturinária, a função dela é na parte reprodutiva, que ela dá todo o suporte para os espermatozoides conseguirem fazer a fecundação do óvulo na cavidade uterina. Porém, quando cessa essa parte reprodutiva do homem, por volta dos 40 anos, infelizmente ela não para de crescer. E o crescimento da próstata, por mais que seja benigno, em alguns homens ela pode atrapalhar a qualidade de vida, principalmente na parte urinária, porque a uretra masculina, ao sair da bexiga, passa no meio da próstata. E esse crescimento
da próstata benigno pode obstruir a bexiga masculina, fazer uma retenção de urina e causar infecção. E isso é uma coisa que pode acontecer na hiperplasia prostática benigna. Exatamente. A hiperplasia O que que é isso? Explica para é turma. o crescimento benigno. A hiperplasia é o crescimento da próstata acima do volume normal dela, que causa uma retenção de urina e o paciente começa a ficar obstruído. Qual o tamanho normal de uma próstata, Luiz? Cerca de 30 gramas. 30 gramas, é um Mais ou menos um pouquinho maior que uma noz. pouquinho maior do que uma castanha, assim. Sim. E o crescimento benigno, ele é causado pelo nosso hormônio, testosterona. O homem, ele, diferente da mulher, a mulher chega numa idade próxima da menopausa que cessam os hormônios. O homem, ele pode ter uma variação ao longo da vida, mas ele basicamente continua produzindo. E esse é o fator de estímulo da próstata para crescer. Luiz, então uma pessoa que faz reposição de testosterona vai ter mais risco de ter problemas com a próstata? Se fizer uma reposição inadvertida, pode ter esse risco, porque o que conta muito é o jeito que ela usa a testosterona, a quantidade que ela usa a testosterona, a frequência e principalmente o histórico familiar, né? Que é o que vai contar para essa próstata crescer. Se o paciente tem um histórico familiar de hiperplasia prostática ou até de neoplasia de próstata, que seria o câncer de próstata, e fizer um uso de testosterona sem nenhum acompanhamento, ele pode ter uma infeliz surpresa no futuro, que é ou o crescimento muito grande da próstata, que vai ter que fazer algum tratamento específico, ou, em alguns casos, o tumor crescer mais do que deveria. E aí também precisa de um tratamento específico. Olha só. Então, muito cuidado aos pacientes que usam testosterona sem um auxílio médico, principalmente do urologista, que isso aí pode causar algum dano na próstata. Bombados, cuidado, fica o aviso para vocês, pode vir coisa mais séria no futuro. E em relação ao problema da próstata, da hiperplasia, é bem comum, né? Muito comum. Quanto por cento, mais ou menos, dos homens vão ter aí no... Quase que 100% nos pacientes, por exemplo, até os 90 anos. Se você não teve problema, se você é homem e não teve problema de próstata ainda, é porque você não viveu tempo suficiente para isso. Essa é a mensagem? Mais ou menos essa. É normal, quanto mais velho a gente ficar, maior a próstata vai estar. Porém, o crescimento dela nem sempre pode causar algum problema urinário. Por isso que é bom sempre fazer um acompanhamento para ver o grau de afecção da próstata na bexiga do homem. Tá. E, bom, a cirurgia robótica é uma coisa que ajudou muito nesse sentido nos tratamentos da próstata, não é isso? Sim, ela veio a acrescentar. A cirurgia robótica ela veio principalmente no advento do câncer de próstata. Ela ajuda muito bem o cirurgião e auxilia a recuperação do paciente, tanto no intraoperatório quanto no pós-operatório. No intraoperatório, porque consegue ter uma boa dissecção do órgão prostático e uma boa reconstrução da bexiga com a uretra. E o que reflete para o paciente no pós-operatório com uma melhor continência urinária, que ele não fica perdendo urina após a cirurgia. Como é isso? A hora que a pessoa está operando, o robô, ele aprimora o movimento, ele corrige, como é que é isso? Sim, o robô ele tem um movimento mais delicado, então o cirurgião ele que manipula o robô, porém a pinça que fica dentro do paciente é o braço robô. O robô ele não tem nenhuma vontade própria, é tudo manuseado pelo cirurgião, só que ele tem uma sensibilidade muito boa, que ele tira qualquer tipo de tremor, ele melhora muito a qualidade da cirurgia. Então é uma condição de melhorar, inclusive, o prognóstico, não é isso? O Sim, pós-operatório. oncologicamente bastante seguro. Ele se compara a todas as cirurgias para a próstata, mas principalmente a recuperação e a reconstrução da via urinária, ele se destaca muito para o paciente, que dá uma boa qualidade de vida no pós-operatório. Cirurgia de próstata pode causar impotência? Pode, principalmente a cirurgia para câncer. As primeiras cirurgias que eram por vias abertas causavam muita impotência sexual.
com o aprimoramento, tanto com a via laparoscópica quanto a via robótica, melhorou bastante e conseguimos diminuir essa incidência. Que bom. Você tem bastante casuística de cirurgia de câncer de próstata? Sim, a câncer de próstata é o arroz com feijão do residente e do urologista, que depois da residência se propõe a fazer oncologia, porque é uma doença que é bastante incidente ainda na população. É É uma o doença câncer mais comum em homem? tirando de pele. É uma doença relativamente nova, porque os homens começaram a ter um maior envelhecimento recentemente e os métodos diagnósticos melhoraram muito. Tanto o exame de PSA, que é um exame feito no sangue, de uma proteína específica da próstata, que quando aumenta muito, levanta a suspeita do câncer. Tem também a melhora da ressonância, que consegue visualizar um tumor dentro da próstata, indicando uma biópsia de próstata para fazer o diagnóstico. Quando o PSA está baixo, isso já é a segurança de que está tudo bem? Relativamente, é 50% de segurança. Ah, então Sempre não é é tão importante significativo. fazer tanto o PSA quanto o toque. Os dois em conjunto dão uma relativa segurança para o paciente e para o médico quanto à incidência do câncer. Existe algum fator que pode gerar uma falsa redução do PSA, gerando essa falsa sensação de que está tudo bem com a Sim, próstata? alguns medicamentos que são usados tanto para diminuição do tamanho da próstata quanto para queda de cabelo, que são chamados de finasterida e dutasterida, eles podem diminuir o valor do PSA. Então, sempre quando for coletar esse exame, é importante saber se o paciente faz uso, não só pela próstata, mas pela queda de cabelo também, se ele faz uso desse tipo de medicamento. Esses medicamentos também protegem em relação à hiperplasia benigna ou o câncer de próstata? Sim, o uso deles na urologia é para diminuir o tamanho da próstata dos pacientes que têm algum grau de hiperplasia prostática e têm algum grau de obstrução da bexiga para urinar. No câncer não protege. O câncer é independente desses tipos de medicamento. Eles são uma forma de tratamento para a hiperplasia benigna. Então o toque retal ainda é necessário. Exatamente. Tem seu valor e não é ou o PSA ou o toque. O ideal é fazer o PSA e o toque anualmente. É verdade que tem ordem certa para fazer o PSA e o toque? Sim, é importante sempre não fazer o toque e em seguida coletar o PSA, pois pode vir um falso aumento do PSA pelo estímulo tátil da próstata. Ou seja, a manipulação da próstata faz com que aumente o PSA. Exatamente. Faz com que a próstata aumente de tamanho também? Não, apenas o toque é muito difícil aumentar. Só aumentaria num caso de um processo inflamatório maior na próstata, que seria uma prostatite. Ciclista, Luiz, pessoal que anda de bicicleta, às vezes tem problemas com isso a mais, é verdade? É, Porque fica ali naquele isso. O problema do banquinho. ciclista é o banco, é o assento da bicicleta. Ficar muito tempo, muitas horas na mesma posição, num banco estreito que faz uma pressão basicamente em cima da próstata. O ciclismo em si, o ciclista ele não vai ter alguma patologia da próstata pela bicicleta. Mas aquele paciente que já tem algum grau de problema prostático, uma hiperplasia, por exemplo, tem que tomar um pouco de cuidado para ficar muitas horas pedalando na mesma posição. É bom sempre parar um pouquinho, mudar a posição, ir ao banheiro para não ficar segurando muito tempo a urina, para não ter nenhum desconforto depois. Interessante, interessante. Bom, existem formas de prevenir câncer de próstata e de bexiga? Próstata, a prevenção não tem nada assim, nenhum fator que diminui especificamente. Mas na literatura, o que diminui a incidência em alguma população é a qualidade de vida. É alimentação, atividade física, tomar cuidado com doenças, comorbidades causadas pelo estilo de vida, por exemplo, pressão alta, diabetes, obesidade. Pacientes que têm uma alimentação mais saudável, não têm grandes problemas de saúde, não fumam, que praticam esporte, eles têm uma incidência menor de câncer de próstata do que aqueles que não fazem assim.
E o tumor de bexiga, o problema do tumor de bexiga já não é muito a genética, o problema maior é o tabagismo. O tabagismo é o grande vilão da bexiga do homem e da mulher. Então, quem fuma fica de olho para que isso é um Mais um grande motivo fator. aí para as pessoas terem esse estímulo parar de fumar, né? Câncer de Exatamente. bexiga é muito mais comum em Muito tabagistas. mais. Luiz, existe varizes nos testículos? Sim, é uma patologia chamada varicocele. É quando a veia do testículo, que drena o sangue do testículo, se dilata, igual uma variz nas pernas, e retém um pouco de sangue sobre o testículo. Isso pode causar, entre outras coisas, uma dificuldade de produção de espermatozoide no testículo acometido. Isso dói? Pode doer, dá um desconforto, não é uma dor aguda, é um desconforto, uma sensação de peso no testículo. E principalmente, o problema maior é no adolescente, que o adolescente pode ter uma atrofia testicular na fase que ele mais precisa que o testículo se E aí desenvolva, para de produzir a quantidade adequada de testosterona? pode diminuir nesse testículo acometido, não no outro. O outro, tendo o outro sem varize, o outro funciona normal. Porém, a parte de fertilidade é bastante acometida. Esse é o maior risco, então, a É o maior pessoa risco. perder a fertilidade. Diminui a fertilidade e o caso de cirurgia nessas problemas geralmente é quando a fertilidade está comprometida. Perfeito. Luiz, para a gente ir caminhando aqui para o final desse episódio, que a gente está no nosso tempo, queria trazer o nosso momento Pílulas e Pérolas e, nesse momento, fazer uma pergunta relacionada a essa questão da fertilidade. Se existe mesmo relação entre alguns alimentos, amendoim, tantos outros aí, que são associados a uma virilidade, associados a uma maior fertilidade. Isso é mito ou é verdade? Bom, até que algum estudo possa provar algo é mito. Esses alimentos que melhoram a virilidade, o desejo, a libido masculina, a ereção, não tem nada comprovado que cientificamente que ele vai aumentar essa potência, essa virilidade masculina. Porém, se não fizer mal, não há contraindicação. E aí a gente já deixa para você o convite para assistir o nosso próximo capítulo, a nossa próxima conversa com o próprio Dr. Luiz Francisco, em que nós vamos falar sobre temas polêmicos e que interessam a muita gente. Nós vamos falar sobre fertilidade, sobre impotência, nós vamos falar sobre ejaculação precoce, a tal da tadalafila, nós vamos falar também. Não perca esse próximo episódio. Pessoal, um abraço para vocês. Até a próxima. Muito obrigado. Um Obrigado, abraço a Luiz. todos. Até lá.